Você sabe que a grande maioria das pessoas, ao completar 55 anos, já abandonou seus maiores sonhos? Acreditam que a melhor fase passou, que suas chances se esgotaram e que só resta esperar o tempo passar. Mas deixe-me dizer algo que pode soar inusitado. Seus melhores anos podem começar exatamente agora. Não importa quantas frustrações, dívidas ou portas fechadas você tenha enfrentado. Se você entender o que estou prestes a compartilhar, sua vida pode mudar de forma tão radical que aqueles ao seu redor não acreditarão no que estão testemunhando. A partir dos 55 anos, e particularmente após essa idade, muitas pessoas me confidenciam. E se for tarde demais? E se eu arruinar o pouco que tenho? E se eu não tiver energia para recomeçar? Eu entendo. Mas eis o que transforma tudo. Atração é consequência. Vibração é a causa. Vibração é a lei fundamental. Atração é a lei secundária. Quando compreendi isso, minha vida mudou completamente. E a sua também pode. Se você tem 55, 60, 70 anos ou mais, não é a sua idade que o limita. É a frequência em que você tem vivido. Seu cérebro funciona como um centro de comutação. Quando você ativa certas ideias, ativa certos grupos de células cerebrais. Isso altera a frequência na qual você opera. E ao modificar a frequência, você muda o que começa a atrair. Sentiu um nó no estômago só de pensar em dinheiro? Essa sensação é a sua percepção da sua frequência atual. Mude seus pensamentos e a sensação muda. Mude a sensação e sua realidade responde. Vamos ao cerne da questão. O que realmente direciona seu resultado após os 55 anos é seu paradigma, um programa instalado em seu subconsciente que controla seu comportamento, hábitos, renda, saúde e relacionamentos. E o subconsciente, ao contrário da mente consciente, não rejeita nada. Ele aceita tudo o que você imprime com emoção, incluindo as histórias de "já é tarde demais", "aposentadoria é só para sobreviver" e "dinheiro é escasso". Portanto, o primeiro passo não é trabalhar mais, é reprogramar. Agora pare e observe sua própria vida. Quantas vezes você desistiu de tentar porque não sabia como? A verdade é que você não precisa saber como no começo. Você precisa sintonizar-se com o que deseja, a frequência do resultado, e manter essa imagem até que o caminho se revele. Ensino isso há décadas com uma frase que você talvez já tenha me ouvido repetir. Harmonize sua frequência com sua realidade desejada e ela se torna inevitável. Quando mantive essa imagem, vi projeto após projeto se materializar. Quero um exemplo concreto da minha própria vida, um que geralmente gera surpresa e um sorriso. Eu estava sentado no jardim, na casa dos 70, e mentalmente construí um estúdio onde eu poderia operar várias câmeras e transmitir para o mundo com a equipe distribuída em diferentes estados. Mantive a imagem, alinhei a ação com a vibração e hoje gravo em um estúdio à prova de som, com o técnico em Phoenix e o diretor criativo em Dallas, assistindo em tempo real. Visualizei esse espaço antes que ele existisse. Então encontrei as pessoas certas, o capital certo e tomei as decisões certas. Atração? Sim, mas porque a vibração veio primeiro. E se você pensa, mas eu não tenho a mesma energia de antes, deixe-me dar um choque de realidade. Quando alinhei minha vibração, trabalhei com mais entusiasmo do que muitos jovens de 22 anos. E eu estava me aproximando dos 82. Energia não é idade, é frequência. Agora, vamos aplicar isso à sua vida diária, de forma simples, direta e prática. Primeiro, um diagnóstico honesto de sua frequência. Hoje, não amanhã. Faça 3 checagens ao longo do dia, manhã, tarde e noite, e pergunte a si mesmo: como me sinto quando penso em dinheiro, saúde e tempo? Descreva com uma palavra. Lembre-se, sentir é a percepção da frequência. Se a sensação é de aperto, medo, culpa, ansiedade, você está operando em uma frequência que naturalmente atrai contas, atrasos e oportunidades perdidas. O ato de perceber já muda a frequência. Segundo, uma imagem clara e um desejo autêntico. Pegue um cartão e escreva um objetivo C.
não quais os resultados, mas o que você realmente deseja aos 55 anos ou mais. Quitar dívidas e criar uma reserva financeira para 12 meses. Iniciar um negócio que lhe permita trabalhar 20 horas por semana. Construir uma saúde que lhe permita brincar com seus netos sem dor. Descreva como se já estivesse realizado e leia em voz alta diariamente, com emoção. Por quê? Porque o que você imprime em seu subconsciente com emoção se torna desejo. E o desejo muda seu estado vibracional. O novo estado coloca seu corpo em ação. A ação gera atração. A atração muda o resultado. É assim que a sequência se move. Terceiro, substitua o como por qual frequência isso requer. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu preciso ser, em hábitos, linguagem, ambiente, para harmonizar com essa realidade? Aos 55 anos ou mais, isso pode significar um ritual matinal de 20 minutos para estudar finanças básicas, uma caminhada de 30 minutos para mudar seu estado e uma conversa semanal com alguém que já vive o que você deseja. Você não persegue o dinheiro, você sintoniza-se com o nível de consciência que o gerencia bem. Você se torna o que você pensa. Escolha seus pensamentos sabiamente. Quarto, alinhe microações com a nova frequência. Exemplos que funcionam para a maioria. 1. Renegocie uma dívida em uma ligação de 15 minutos hoje, não para economizar, mas para provar a si mesmo que você pode modificar a realidade quando muda sua atitude. 2. Venda 3 itens sem uso em casa e deposite o dinheiro em uma conta chamada Liberdade. Não pela quantia, mas pelo padrão mental de abundância em movimento. 3. Agende uma conversa com alguém 10 anos à sua frente no que você deseja. A proximidade ajusta sua frequência social. Observe como essas ações modificam sua sensação na mesma semana. É vibração na prática. Quinto, proteja sua mente do ruído. A mente consciente pode aceitar ou rejeitar qualquer ideia. Transmissões de notícias, conversas familiares pessimistas, manchetes de escassez. Você não é obrigado a aceitar nada disso. Rejeite o que não lhe serve e nutra o que serve. 10 minutos de leitura diária sobre prosperidade consciente, visualizando seu cartão e registrando 3 evidências de progresso. Você está treinando seu radar para perceber oportunidades que sempre estiveram presentes. Sexto, utilize suas faculdades superiores, imaginação para projetar, força de vontade para perseverar, intuição para compreender. Aos 55 anos ou mais, a intuição se torna ainda mais aguçada, porque você tem uma vida inteira de experiência. A pergunta certa no silêncio certo muitas vezes traz a próxima ação certa. Confie nisso. É assim que você sobe de nível. Mas e quanto à pesquisa? O que tenho ensinado por décadas se alinha com o que a psicologia moderna indica. Emoções positivas expandem o repertório de ação e melhoram as decisões. Foco consistente reconfigura hábitos. Ambiente e narrativa influenciam o comportamento financeiro. Em termos simples, quando você muda seu estado interno, muda suas escolhas e as escolhas mudam suas evidências, o que reforça o novo estado. É um ciclo virtuoso. Se uma quebra de padrão ajuda, vamos fazer isso agora. Feche os olhos por 5 segundos e veja a si mesmo, aos 55 anos ou mais, com o cartão Liberdade cheio, respirando levemente, rindo de alívio, abrindo o extrato e murmurando. É isso. Sinta esse alívio em seu corpo. Essa sensação é a frequência. É daí que você age. Desafio prático, 55 em 7. Nos próximos 7 dias, não fale sobre falta, nem mesmo brincando. Cada vez que você pensar em contas, aposentadoria ou medo, interrompa com 3 passos. 1. Uma respiração profunda de 60 segundos. 2. Releitura do seu objetivo C em voz alta. 3. Uma microação de 5 a 15 minutos relacionada ao seu objetivo. Ligação, estudo, anúncio, caminhada. Escreva 2 linhas por dia. Como me senti antes, depois. No final, você não terá sorte.
você terá evidências de que quem muda a frequência muda o jogo. Alguns apreciam exemplos famosos. Lembro-me de um ator que escreveu um cheque para 10 milhões de dólares para si mesmo anos antes de recebê-lo. Carregava-o na carteira e vivia como se a oportunidade já existisse. Essa é a vibração aplicada. Imagem clara, emoção, persistência e ação alinhada. Exatamente o que peço que você faça aos 55 anos ou mais. Se você chegou até aqui, sabe o suficiente para começar hoje. Mantenha a imagem, ajuste a frequência, alinhe a ação. O resto, pessoas, recursos, tempo, responde à sua frequência. Sempre respondeu. Após os 55 anos, vejo muitas pessoas cometendo o mesmo erro, vivendo com objetivos modestos. Elas se contentam em desejar apenas um pouco mais de segurança, um carro um pouco melhor, uma viagem curta, uma promoção que apenas mantém tudo igual. Mas deixe-me dizer algo que pode causar desconforto. Objetivos modestos não despertam o poder que existe dentro de você. Eles não são capazes de extrair o seu melhor. No máximo, eles o mantêm no mesmo lugar, vivendo em conforto moderado, mas sem crescimento. Há uma diferença entre desejar algo e estabelecer um verdadeiro objetivo. Desejar um carro novo, por exemplo, não é um objetivo. Se você já comprou carros antes, já conhece o caminho, já sabe como fazer. Isso não o desafiará, não expandirá sua mente nem sua consciência. O verdadeiro objetivo é algo que você não sabe como alcançar. É quando você se olha no espelho aos 55 anos e decide: vou fazer algo grandioso, mesmo que não tenha ideia de como. É aí que a magia começa. Gosto de chamar isso de objetivo C, o objetivo criativo. Ele difere do objetivo A, que é algo que você já sabe como alcançar, e do objetivo B, que é algo que você acredita poder alcançar com esforço. O objetivo C é diferente. Você não tem ideia de como chegará lá, mas sente no fundo que chegará. Foi assim com os irmãos Wright, que decidiram voar quando ninguém acreditava que fosse possível. Foi assim com Roger Bannister, que quebrou a barreira dos 4 minutos na milha quando médicos afirmavam que o corpo humano não era capaz disso. O mais impressionante, pouco depois de ele conseguir, outros também conseguiram. Isso prova que não foi um limite físico que caiu, mas um mental. E é aqui que quero te desafiar. Após 55 anos, você percebeu como é fácil começar a viver modestamente? Quantas vezes você se pegou dizendo: agora eu só quero tranquilidade, ou não posso sonhar tão grande assim mais? Essa é a armadilha. Porque no fundo o que realmente dá sentido à vida é sonhar grande. É perseguir o que acelera seu coração, o que lhe parece impossível hoje. Eu vi isso acontecer de perto. Meu cunhado, por exemplo, tinha mais de 50 anos quando surgiu a oportunidade de adquirir uma pequena empresa de equipamentos de segurança. Ele não sabia se conseguiria. Trabalhara a vida toda para os outros. Tinha medo de arriscar, medo de perder a casa. Mas ele e minha irmã hipotecaram tudo, colocaram cada centavo no negócio. O que parecia loucura naquela idade se transformou num império que agora sustenta filhos e netos. Isso nunca teria acontecido se eles tivessem se conformado com objetivos modestos. E é isso que quero mostrar a você. Depois dos 55, você não precisa reduzir seus sonhos, mas amplificá-los. E sabe por quê? Porque você carrega décadas de experiência, erros, sucessos e sabedoria acumulada. Isso é combustível que poucos jovens possuem. É justamente agora que você pode mirar em algo que pareça impossível e surpreender até a si mesmo. Pense nisso. Que sonho você deixou de lado porque achou que já não há mais tempo? Talvez abrir seu próprio negócio, mudar para uma nova cidade, aprender algo completamente novo ou até mesmo transformar sua vida financeira. Esses são os verdadeiros objetivos que extrairão de você uma força que você nunca soube que ainda possuía. A ciência confirma isso. Quando temos um grande propósito, nossas mentes ativam áreas criativas, nossos corpos liberam energia e até mesmo nossa saúde responde melhor. Pessoas com grandes objetivos vivem mais, têm menos risco de depressão e desenvolvem mais resiliência. Em outras palavras,
Sonhar grande depois dos 55 não é apenas uma escolha emocional, é uma estratégia de sobrevivência e vitalidade. Então pergunto a você agora, olhando diretamente para você, se não houvesse limites de idade, dinheiro ou circunstâncias, o que você realmente desejaria alcançar hoje? Aferre-se a essa resposta, porque esse é seu verdadeiro objetivo. Esse é o sonho que merece sair da gaveta. E não se preocupe com o como. O como nunca aparece antes, ele aparece no caminho. Primeiro vem a decisão, depois a ação, e só então surgem as oportunidades. É assim que a lei da atração funciona. Você não atrai o que deseja levemente. Você atrai o que deseja com intensidade, com emoção, com fé. Depois dos 55, não aceite mais viver com objetivos modestos. Dê a si mesmo a chance de sonhar novamente, de se entusiasmar com uma visão de futuro tão grandiosa que até o assuste. Porque é exatamente isso que lhe dará energia, foco e vitalidade para os próximos anos. E mais, quando você se atreve a sonhar grande, inspira aqueles ao seu redor, filhos, netos, amigos, a não desistirem tão cedo também. Agora é sua vez. Escolha algo tão grandioso que te faça sorrir só de imaginar. Mesmo que pareça absurdo, mesmo impossível. É aí que reside a verdadeira vida. Aos 55 anos, muitas pessoas carregam esse pensamento oculto. E se for tarde demais? E se eu não tiver tempo para mudar tudo o que sonhei? Já ouvi essa pergunta mais vezes do que consigo contar. Mas quero que você reflita. Tarde demais para quê? Para aprender? Para criar? Para prosperar? Para ser feliz? A única coisa que pode ser tarde demais é se você mesmo decidir desistir. Lembro-me quando deixei o Corpo de Bombeiros de Toronto. Eu não era um jovem cheio de energia e sem preocupações. Eu tinha dívidas, incertezas e uma vida que parecia andar em círculos. Se eu tivesse acreditado que era tarde demais para mudar, provavelmente teria envelhecido me arrependendo do que poderia ter feito. Mas dei um passo sem nenhuma garantia de sucesso, e minha vida se transformou. Não foi sorte, foi escolha. Muitas pessoas acreditam que depois dos 55 anos, o cérebro não responde mais como antes. Mas a neurociência prova exatamente o contrário. Nosso cérebro possui o que eles chamam de plasticidade, a capacidade de criar novas conexões até o último dia de vida. Isso significa que você pode aprender, se reinventar, começar um negócio, melhorar sua saúde e até desenvolver novas paixões. Quem diz que não é mais possível está apenas repetindo um velho paradigma, uma crença que nunca foi verdadeira. Conheço histórias de pessoas que só encontraram o sucesso depois dos 60. O Coronel Sanders, por exemplo, fundou a rede de frango mais famosa do mundo quando já estava na melhor idade. Imagine se ele tivesse acreditado que era tarde demais. Esse é o ponto. Não importa se você tem 55, 65 ou 75 anos. A idade nunca é a barreira. A barreira é a crença de que é tarde demais. Pare e pense. Quantas vezes você desistiu de tentar algo apenas porque sua mente sussurrou aquele pensamento de já não há mais tempo? Quantas ideias você arquivou? Quantos projetos você não começou? Quantos sonhos você abandonou? E tudo isso baseado apenas em uma suposição. A verdade é que o tempo passará de qualquer maneira. A questão é, você deixará ele passar apenas sobrevivendo, ou usará cada novo ano como uma oportunidade para começar de novo? E olha, não estou dizendo que recomeçar é fácil. Recomeçar exige coragem. Requer enfrentar o medo do fracasso. Requer admitir que talvez você tenha passado anos acreditando em uma mentira sobre si mesmo. Mas o que é pior, arriscar e descobrir que ainda existe um mundo de possibilidades, ou nunca arriscar e viver se perguntando, e se? Lembro-me de ter tomado uma decisão que parecia insana para todos ao meu redor. As pessoas diziam, você não é mais jovem, por que largar um emprego estável? Por que arriscar? Mas eu sabia dentro de mim que se eu permanecesse naquele lugar, envelheceria frustrado, cheio de arrependimentos. E quando olhei para o futuro, percebi que o verdadeiro risco era não tentar.
Então, pergunto diretamente a você. O que você não está fazendo porque acredita que é tarde demais? Abrir um negócio? Escrever um livro? Viajar para o lugar que você sempre sonhou? Mudar sua vida financeira? O que ainda pulsa dentro de você? Porque esse desejo não está lá por acaso. É uma pista, é um chamado. E sabe o que acontece quando você decide ignorar esse chamado? Você começa a murchar por dentro. Estudos mostram que pessoas que acreditam que é tarde demais desenvolvem mais ansiedade, mais depressão e até mais problemas físicos. Por outro lado, aqueles que se permitem recomeçar, que estabelecem novas metas mesmo na maturidade, vivem mais, têm mais energia e até melhoram sua saúde. Isso não é filosofia, é ciência. Posso garantir uma coisa: a sensação de se reinventar depois dos 55 é libertadora. É como se você tivesse uma segunda juventude, mas desta vez com algo que você não tinha antes: experiência. Você já sabe o que não funciona. Você aprendeu com seus erros, você acumulou lições. É como começar um novo jogo, mas agora com todas as cartas na mão. E se a dúvida ainda surgir, mas e se eu falhar? Lembre-se, falhar enquanto tenta é infinitamente mais valioso do que falhar sem nunca ter tentado. O verdadeiro fracasso não é cair, é nunca se levantar. A vida não recompensa aqueles que nunca cometem erros. A vida recompensa aqueles que insistem em continuar. Portanto, aos 55, 60 ou 70 anos, a pergunta certa não é: ainda há tempo? A pergunta certa é: o que farei com o tempo que tenho agora? Essa é a escolha que muda tudo. Porque, no final das contas, não é a idade que define seus limites, é a sua disposição em acreditar que sempre há tempo para recomeçar. Depois dos 55 anos, muitas pessoas carregam uma sensação peculiar. Sabem que poderiam estar vivendo melhor, sabem que poderiam estar ganhando mais, tendo melhor saúde, desfrutando mais da vida, mas na prática permanecem presas ao mesmo padrão de comportamento, repetindo os mesmos hábitos, colhendo os mesmos resultados. Isso acontece porque há algo invisível comandando suas escolhas: o paradigma. O paradigma é como um programa instalado no subconsciente que determina a maneira como você pensa, sente e age. E o mais surpreendente é que ele continua ativo, mesmo quando você conscientemente já sabe que poderia fazer diferente. Você deve ter sentido isso. Você decide que vai cuidar da sua saúde, começa com entusiasmo, mas em pouco tempo volta às velhas rotinas. Você promete que vai organizar suas finanças, mas sem perceber, continua gastando além do que deveria. Você quer arriscar algo novo, mas sempre volta ao caminho familiar. Isso não é falta de força de vontade. Isso é o paradigma agindo. Seu subconsciente não diferencia o real do imaginário. Ele aceita como verdade tudo o que você alimenta com emoção e repetição. Portanto, as crenças que você repetiu por décadas acabam se tornando ordens que governam sua vida. Experimentei isso intensamente. Quando comecei a realmente ganhar dinheiro, eu mesmo não entendia como estava acontecendo. Cresci acreditando que precisava ser muito inteligente, ter educação formal, para alcançar riqueza. Eu não tinha nenhuma dessas coisas, e mesmo assim, comecei a prosperar. Sabe por quê? Porque sem perceber, eu estava mudando o meu paradigma. Quando me mergulhei nos meus estudos, comecei a alimentar meu subconsciente com ideias diferentes. Meu corpo, minha vibração e minhas ações começaram a refletir essa nova programação. Agora considere isso. Aos 55 anos, quantos paradigmas já foram reforçados em você? Quantas vezes você ouviu que dinheiro é escasso, que não há mais tempo, que você é velho demais? Quantas vezes você repetiu mentalmente frases como: não sou bom com números, não sou sortudo, não consigo mudar? Cada uma dessas afirmações se tornou um comando. E a vida que você tem hoje é o reflexo exato dos paradigmas que você aceitou. Mas aqui está a boa notícia. Um paradigma não é uma sentença, é simplesmente programação. E todo programa pode ser atualizado.
Você pode deliberadamente selecionar novas ideias e fixá-las em sua mente subconsciente por meio da repetição e da emoção até que elas substituam as antigas. É como mudar a música de fundo que toca na sua cabeça. Eu sugiro uma prática simples. Durante os próximos 7 dias, faça um exercício. Observe cada pensamento negativo que surgir sobre dinheiro, prosperidade ou vida pessoal. Anote-o. Então, escreva uma afirmação positiva, o oposto exato da crença negativa. Por exemplo, se o dinheiro é escasso surgir, substitua-o por a abundância financeira flui para mim facilmente. Se falta-me tempo vier à mente, escreva sempre há tempo para recomeçar. Leia essas novas frases em voz alta, com entusiasmo, várias vezes ao dia. Pode parecer ingênuo, mas não é. É assim que você começa a reprogramar sua mente subconsciente. Eu vi pessoas transformarem suas vidas com essa técnica. Uma mulher que seguiu meus ensinamentos, com mais de 60 anos, disse que nunca conseguia economizar dinheiro. Ela acreditava profundamente que sempre viveria endividada. Ao começar a registrar seus pensamentos e substituí-los por afirmações de riqueza, algo extraordinário aconteceu. Ela não apenas quitou suas dívidas, mas em menos de 2 anos estava economizando regularmente e investindo. Sua vida não mudou porque o mundo mudou, mas porque sua perspectiva mudou. Agora reflita, o que tem dirigido sua vida? O que você sabe que poderia mudar, mas não muda? Porque a diferença entre conhecimento e ação não se deve à falta de inteligência ou preguiça. É sua perspectiva. Entendendo isso, você percebe que o verdadeiro obstáculo nunca foi a falta de oportunidades ou a idade. Sempre foi o padrão mental que insiste em repetir a velha história. E um aviso: se você não assumir o controle dessa programação mental, ela continuará a controlar sua vida. Você pode viver mais 10, 20, 30 anos, mas sem mudar sua maneira de pensar, os resultados permanecerão os mesmos. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Portanto, convido você a não mais ser guiado por crenças ultrapassadas. Escolha conscientemente as ideias que você deseja cultivar em sua mente. Reforce-as diariamente com emoção e ação. Aos 55 anos ou mais, você possui a maturidade para identificar os padrões que o impedem e finalmente substituí-los. Não importa quantas décadas um paradigma tenha durado, ele só continua existindo porque você o alimenta. Ao cessar esse apoio e começar a nutrir novas ideias, a transformação é inevitável. A chave é assumir o papel de arquiteto de sua própria mente. E ao fazê-lo, independentemente da sua idade, você começará a viver como se tivesse acabado de descobrir uma nova vida. Quando penso em pessoas com 55 anos ou mais, lembro-me de quantas chegam a essa fase acreditando que não há mais sentido em buscar algo grandioso. E é exatamente aí que se revela a prova mais evidente de que a lei da atração não tem idade. Você só precisa entender que tudo começa com a clareza da visão. Steve Jobs, por exemplo, não sabia como criar o iPhone antes de criá-lo. Ele simplesmente manteve uma imagem clara em sua mente. Não havia um manual, um guia, mas a convicção de que aquela ideia se tornaria realidade. E foi essa clareza que o sintonizou na frequência certa para atrair pessoas, engenheiros, recursos, tudo o que era necessário para materializar o que até então parecia impossível. Agora, observe o outro lado da moeda. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da humanidade. Ele criou conceitos e invenções que ainda são a base das tecnologias modernas. Mas ele morreu sem fortuna, não por falta de talento ou ideias, mas porque sua visão sobre dinheiro era de escassez. Ele acreditava que suas invenções não deveriam ser associadas à riqueza, e essa crença o manteve longe da prosperidade financeira. Isso demonstra que genialidade não é suficiente. Se sua vibração em relação ao dinheiro é negativa, você não atrai prosperidade, não importa o quão brilhante você seja. Aos 55 anos, esta é uma lição poderosa. Talvez você não tenha inventado algo grandioso como Tesla, ou transformado indústrias como Jobs, mas dentro de você
existem sonhos que aguardam a mesma clareza de visão. E se você ainda acredita que é tarde demais, reflita. Quantos exemplos vimos de pessoas que chegaram ao auge de suas vidas após 60, 70 ou até 80 anos? O que define isso não é a idade, é a vibração que você mantém. Eu mesmo experimentei isso. Quando decidi construir meu estúdio, não tinha ideia de como fazer. Eu apenas o imaginei claramente. Câmeras, isolamento acústico, uma equipe conectada em diferentes cidades, tudo funcionando como uma pequena estação de transmissão dentro da minha casa. Eu mantive a visão, permaneci firme e em pouco tempo encontrei as pessoas certas, os recursos certos, e o que só existia na minha mente se tornou realidade. A lei da atração funciona assim. Você não precisa saber o como, apenas ter uma visão tão clara e emocionalmente carregada que sua mente subconsciente comece a mover tudo ao seu redor para que ela se manifeste. A grande questão, após os 55 anos, não é se você ainda pode alcançar seus objetivos. É se você está disposto a abandonar as crenças que o limitam, como Tesla não conseguiu, e se você está pronto para manter uma visão clara, como Jobs fez. Porque a verdade é simples. Você nunca atrai o que deseja superficialmente. Você atrai o que consegue imaginar com precisão, sentir intensamente e acreditar firmemente. E eu pergunto, qual é a visão que você tem mantido? É a visão das limitações, de que o tempo passou, de que as oportunidades se foram? Ou é a visão de um futuro que, apesar de parecer impossível, pode começar a se alinhar hoje, no momento em que você decide manter essa imagem dentro de si? Aos 55 anos ou mais, muitas pessoas guardam seus sonhos em uma gaveta. Elas se dizem que não vale mais a pena, que agora é só hora de manter o que já têm. Mas o que elas talvez não percebam é que tudo o que desejam já existe em potencial. A ciência e até mesmo a teologia afirmam o mesmo. Nada é criado, nada é destruído, tudo é transformado. Isso significa que o que você sonha já está disponível de alguma forma, esperando apenas que você se posicione na frequência correta para atraí-lo. Eu experimentei isso quando decidi criar meu estúdio. No início não havia projeto, orçamento detalhado ou equipe formada. O que havia era uma imagem clara na minha mente. Eu podia ver as câmeras, as luzes, o isolamento acústico, cada detalhe. Eu mantive essa visão, alimentei-a com emoção, e gradualmente as pessoas certas apareceram, os recursos se manifestaram e o que antes era apenas um sonho tornou-se realidade física. Eu segurei a imagem até que se tornou inevitável, e é exatamente isso que você precisa fazer. Aos 55 anos, você tem uma grande vantagem: a experiência acumulada. Você viveu o suficiente para entender que os problemas sempre surgem, mas você também viu que as soluções sempre aparecem. Então, por que duvidar que agora seria diferente? A única razão pela qual você talvez ainda não tenha alcançado o que deseja é porque você desistiu muito cedo de manter a visão. Lembre-se, o mundo físico é apenas um reflexo do que você guarda dentro de si. Quando você imagina algo claramente, seu subconsciente o registra como real. E o subconsciente não distingue entre o que já aconteceu e o que está apenas na imaginação. É por isso que grandes inventores, artistas e empreendedores sempre viveram um passo à frente. Primeiro criaram no invisível, e só então viram o resultado no visível. Você também pode fazer isso, mas você precisa se comprometer a não abandonar a imagem, mesmo quando a razão gritar "isso é impossível". Muitas pessoas nessa idade me dizem, mas já tentei antes e não consegui. E eu sempre respondo, você não conseguiu porque desistiu muito cedo. Você abandonou a imagem quando ela ainda estava sendo formada. É como plantar uma semente e tirá-la da terra todos os dias para ver se já cresceu. Não funciona assim. Você precisa plantar, regar e confiar que o processo invisível está acontecendo. Experimente algo simples. Escolha um sonho que você guarda há anos. Talvez começar seu próprio negócio, escrever um livro, viajar para o lugar que você sempre quis, ou até mesmo alcançar a independência financeira. Feche os olhos e imagine-se vivendo isso agora.
Veja os detalhes, sinta as emoções como se já estivesse acontecendo. Repita isso diariamente. Essa prática não é fantasia, é treinamento mental. É assim que você começa a alinhar sua vibração. E não se engane, quando você muda sua vibração, você muda tudo. Novas pessoas começam a aparecer em sua vida, ideias diferentes emergem, oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a se mostrar. O universo responde ao estado em que você se coloca, e quanto mais tempo você sustenta a imagem, mais forte se torna essa resposta. Eu vi isso transformar vidas. Conheci pessoas que após 60 anos começaram a viver o que sempre sonharam. Uma delas me contou que guardava por décadas o desejo de abrir uma pequena pousada. Ela sempre adiava, sempre dizia a si mesma que era tarde demais. Mas quando ela decidiu visualizar isso todos os dias, ela atraiu investidores, sócios e logo estava vivendo exatamente o que havia imaginado. Hoje ela diz que seu único arrependimento é não ter acreditado mais cedo. Então eu pergunto, que sonho você deixou de lado porque achou que era impossível? Aos 55 ou 65 anos, você ainda tem tempo para torná-lo realidade. O único passo que você precisa dar agora é se agarrar a essa visão. Não a deixe ir. E se coloque diariamente na vibração desse sonho já realizado. É nesse momento que o invisível começa a se alinhar e o impossível se torna inevitável. Aos 55 anos ou mais, a idade não é um limite, é uma vantagem. Você acumulou experiência, superou obstáculos e já possui a sabedoria necessária para alinhar sua vibração com o que realmente deseja. O mais importante é entender que o que você guarda em sua mente e em seu coração se transforma em sua realidade, não importa quanto tempo tenha se passado. E agora, para ajudá-lo a continuar esse processo de crescimento e dar mais um passo para se tornar 1% melhor do que você é hoje, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por estar comigo até agora e espero vê-lo em nosso próximo encontro.